bom dia. Prazer novamente, já vocês me escutaram falar um tempão aqui, eu sou a Juanita. Eu trabalho na TM Latinoamérica, que é a empresa que representa o destino de Bahamas. A gente começou a trabalhar recentemente, então nós estamos todo trabalho de educação, ensinar um pouquinho mais o que são as Bahamas, porque muitas pessoas, quando pensam no destino, elas não pensam no destino. A gente fala Bahamas e pensa no Atlantis. Eu adoro essa relação, mas também eu quero que as pessoas conheçam tudo que tem as ilhas. Nós somos um arquipélago, vou apresentar para vocês. Eu quero que as pessoas conheçam um pouquinho mais das atividades além do Atlantis, tá bom? Eu estou acompanhada pela Cíntia, que é a representante do Atlantis, e pela Raquel, que é a representante dos Sandals. As duas vão falar um pouquinho também das propriedades delas nas ilhas, para vocês terem uma melhor noção do que a gente tem para oferecer. Bom, as Bahamas, como eu já falei, somos um arquipélago. Realmente nós temos mais de 2.000 ilhas e ilhotas. Só que é muita coisa, né? Então a gente só está focado nas 17 ilhas principais. Eu não vou falar das 17 ilhas aqui, porque eu não acabaria hoje e a Andrea falou para mim que eu só tenho 40 minutos e preciso dividir. Assim que eu vou falar das principais ilhas, as principais atividades nas ilhas. Nossa localização, nós estamos a 81 quilômetros da Flórida, é bem pertinho. Temos voos que saem de Miami, meia hora, já estão chegando em Nassau ou em Grand Bahama. É mais ou menos entrar no avião e já está aterrissando. Então é bem rápido para quem está viajando com aerolíneas como American Airlines, Delta, United, que oferecem esse tipo de conexões. Para quem está viajando da América Latina, que não tem visto americano ou que não quer passar por aeroporto nos Estados Unidos, a gente tem também os voos da Copa, que estão saindo direto para Panamá, e de Panamá eles têm voo direto para Nassau. Então, sempre vai ter as duas possibilidades para chegar nas Bahamas. Como eu falei, eu vou focar o treinamento em 3 ilhas diferentes. A primeira delas vai ser Nassau, que é esta vermelhinha de aqui, Paradise Island. Ela é a capital, a ilha mais conhecida, onde para a maioria dos cruzeiros, então onde as pessoas têm maior referência. Vou falar um pouquinho de Grand Bahama e as Out Islands, que são as outras ilhas que estão ao redor, tá bom? Informação geral das Bahamas, gente. As pessoas imaginam Bahamas como um destino caro. Já é a primeira impressão da humanidade. Bahamas não, é muito caro, vamos para Cancún. Só que não, só que realmente Bahamas, como todas as ilhas do Caribe, oferecem hotelaria e produtos para todo tipo de orçamento, para todas as verbas. Então temos hotelaria 2 estrelas lá, Holiday Inn, no centro da cidade, como temos também hotéis fantásticos, all inclusive, ou plano europeu também, depende do tipo de orçamento. Então, sempre que vocês estejam com uma pessoa interessada em viajar ao Caribe, dê uma olhada em Bahamas também, que a gente tem possibilidades para oferecer segundo o bolso da pessoa. 57 aeroportos, mas não fica assustado não. Só temos 3 aeroportos internacionais, que é muito importante vocês considerarem, que é o aeroporto de Nassau, o aeroporto de Exumas e o aeroporto de Grand Bahama. Se as pessoas estão viajando via Estados Unidos, eles podem chegar em qualquer um dos 3 aeroportos. Então, se a pessoa está ficando em Exumas, por exemplo, ela pode sair direto de Miami para Exumas, sem necessidade de chegar em Nassau. Então, é bem importante ter em conta esses 3 aeroportos. Marinhas, nossa economia é o turismo, nosso idioma oficial é o inglês. Porém, como a gente está bem pertinho de Cuba, tem muita pessoa que fala espanhol. Não temos muitas que falam português, mas nossos DMCs estão trabalhando em portunhol. Então, aí já é uma ajudadinha bastante interessante. Nossa moeda, dólar bahamês, que é equivalente 1 a 1 com dólar americano. Então, realmente, o valor vai ser... A gente sempre vai pensar como se fosse dólar americano. Nossa temperatura, 27 no verão, no inverno, 30 no verão, a partir de 30 graus. Lembrando que a temporada baixa sempre vai ser a partir de agosto até novembro. Por quê? É a temporada de furacão. Pode que não aconteça nada, mas pode que aconteça furacão. Por exemplo, este ano não acontecia nada. Então, nossa hotelaria estava mega vazia, com super promoção, e ninguém estava viajando por meio do furacão. Eu sempre falo, furacão é uma experiência. Vocês podem também oferecer a experiência de furacão. Você já viveu um furacão? Não, vamos lá, fica nas Bahamas, preços ótimos, maravilhosos, e uma experiência inesquecível do furacão. Temos estrutura para proteger as pessoas? Temos, não tem problema. Temos vários hotéis que têm tipo hospedagem especializado, temos todo um campo para isso. Os hotéis lá têm bunker? Acontece?
Não é bunker, não, mas eles têm estrutura. Por exemplo, o Atlantis tem uma estrutura, eles ficam na área de convenções, né? Que tem estrutura especializada para proteger dos ventos. Eles já têm isso. Do Atlantis e algumas outras propriedades novas também já têm essa tecnologia. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, o Atlantis vai receber eles. Se eles ficaram do lado, o Atlantis recebe eles e aí vai ter tudo uma experiência. Acreditem, é uma experiência. Então, não deixem de vender por medo do furacão, tá bom? Aí tem que advertir o passageiro, né? Não vou falar nada, né? Falar, olha, tem furacão, mas vai ser divertido. Super importante, requerimentos de entrada. Gente, precisa de vacina contra a febre amarela, obrigatório, mandatório, certificado, por favor. Tem que ser tomada 10 dias antes da viagem. Caso contrário, o passageiro não embarca. Muitas vezes, os passageiros de cruzeiro não precisam vacina, porém, eu recomendo. Ninguém sabe o que pode acontecer, as pessoas têm que descer do barco mais de 24 horas. Quem não tiver vacina tem que ir para o aeroporto, que é a única área liberada. Aí é melhor evitar e deixar todo mundo vacinado, seja cruzeiro ou seja que vai ficar nas Bahamas. Atividades imperdíveis, gente. Somos um arquipélago, a gente trabalha principalmente com todas as atividades aquáticas relacionadas a snorkeling e mergulho. Todas as ilhas vão ter alguma especialidade, temos algumas que trabalham mais com tubarão, temos outras que trabalham mais com golfinho, temos tartarugas, depende do tipo do cliente, então é uma opção bem interessante. Quem não gosta de mergulhar, então vai ter a possibilidade de snorkeling também. Nossas águas são cristalinas, verdinhas, lindas, maravilhosas, que sempre vai ter uma visibilidade muito boa da água. Então, claramente, vai ser a atividade principal de todas as ilhas. Eu coloquei no início e com isso evito repetir cada 5 minutos que a gente tem mergulho e snorkeling, ok? Começando, Nassau e Paradise Island, se vocês pegam seu material, aqui dá para ver certinho o nosso mapa. Nassau e Paradise Island, ele fica bem no centro, vamos falar assim, entre diferentes ilhas. Ela é pequena, uma das menores, porém é a mais populosa que tem lá, onde mora a maioria das pessoas, e onde tem a maior estrutura hoteleira. Os hotéis, grandes hotéis reconhecidos vão ficar nessa ilha, e o aeroporto internacional fica aqui. Sendo que os voos dos Estados Unidos, na maioria, vão chegar aqui, os voos da América Latina via Copa vão chegar aqui, e alguns voos da Europa também. O aeroporto fica bem no extremo da ilha, vai ficar 45 minutos de Paradise Island, que é o ponto oposto da ilha, 30 minutos do centro e 15 minutos de Cable Beach, que é a praia mais importante de Nassau. Atividades principais da ilha. A gente tem o Aquaventure em Atlantis, que é o parque aquático que eles têm lá no resort. Quem está ficando no resort, eles já têm direito a aproveitar o parque aquático. Quem não está ficando no resort, eles têm que verificar se o hotel onde eles estão ficando vende ou não o Day Pass. O que acontece? Segundo a ocupação do Atlantis, eles podem liberar ou não o Day Use. Então, é muito importante, não necessariamente por estar ficando perto do Atlantis, vai ter acesso ao aquapark. Então, segundo o tipo de passageiro, é muito importante. Se o passageiro está focado só que ele quer ir no aquapark, então, já evita problema e deixa ele lá. Se ele não tem problema, temos outras opções de hoteleria perto também. Excursões para outras ilhas. Muitas pessoas chegam em Nassau e ficam em Nassau. Só que a gente tem diferentes opções pertinhos de passeios de um dia para conhecer umas outras ilhas. Então, temos, por exemplo, o Power Boat, que é esse barco aqui rápido, que vai levar as pessoas a Texumas para conhecer as diferentes atividades que a gente tem aí. Temos Sandy Toes Rose Island, que é uma ilha que fica aqui. Bom, aqui do lado vocês vão ver dos pontinhos pequenininhos. Elas são Sandy Toes e Blue Lagoon. São duas ilhas que têm dois conceitos diferentes. Sandy Toes é uma ilha para quem quiser ficar lá, relaxado, numa praia quase privativa, com serviço de comida, bebida, etc. E Blue Lagoon é uma ilha que ela vai ter leões marinhos e golfinho. Então, para quem está com crianças, com famílias, é uma excelente oportunidade. Essas duas ilhas ficam 45 minutos de barco desde Nassau. Sempre vai ter tours, sempre vai ter pessoas que oferecem. Então, é uma interação interessante. Temos também um ferry, que ele sai do porto de Nassau e leva as pessoas aqui a Lutheran Harbor Island, que é uma das ilhas que ficam bem pertinho. São passeios que dá para fazer num dia sim. São passeios tranquilos, as pessoas saem de manhã, podem voltar no final da tarde e aproveitam para conhecer outra parte das Bahamas.
Nossas praias são praias públicas, mesmo a parte claramente, né, onde tem cadeira do hotel, a cadeira é do hotel. Você não vai andando e vai se sentando. Mas as pessoas conseguem andar tranquilamente pelas diferentes praias. Claramente, algumas praias estão muito longe, então elas ficam meio privativas para chegar até lá. Mas todas nossas praias são de acesso público, então qualquer tipo de hotel onde as pessoas estejam ficando, com certeza eles vão ter garantido uma visita na praia extraordinária. Nossa gastronomia, ela é bem caribenha, né? Então, ela vai ter essa comida de frutos do mar, muito frito. Eles têm uma conch salad, que é uma salada especial de Bahamas. E temos tours que levam as pessoas pelo centro da cidade. Eles vão em diferentes restaurantes e vão conhecendo um pouquinho da história de nação e da gastronomia da região. Então, é um passeio diferente, interessante para quem gosta desse tipo de experiências. Temos também nosso Festival Junkanoo. Junkanoo é uma festa que eles vão ter todo ano. A festa original acontece só 2 dias, no dia 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro. Por quê? Antigamente, na época lá dos ingleses, os escravos unicamente tinham livre 2 dias, que eram essas datas. Aí eles aproveitavam, faziam festa, se reuniam com a família, toda a história, e isso ficou meio que parte da história de Bahamas. As roupas do Junkanoo são roupas especiais, são roupas feitas de material reciclável, e o nome do Junkanoo vem do som dos instrumentos. Então, quando vocês vão para Bahamas, sempre vão ter a oportunidade de ver, deveriam ter a oportunidade de ver isso. Como uma festa tradicional, nosso ministério criou o Junkanoo Summer Festival, que acontece nos meses de verão. As roupas mudam, elas vão ser um pouco mais voltadas ao nosso carnaval, bem parecido, mas a música e os instrumentos continuam sendo os tradicionais. Outras atividades. Nassau tem fortes, né? Tem museus de piratas, tem destilaria, tem fábrica de charuto também, temos passeios de barco de vidro, temos cassinos para quem gosta dos cassinos ou talvez viajam muito para Vegas. Vamos tirar esse pessoal de Vegas e vamos levar para Bahamas, que além de ter cassinos maravilhosos, temos o Caribe, gente. Então é perfeito. E melhor ainda, nossos cassinos aceitam pessoas a partir dos 18 anos, não tem que ter 21 como em Las Vegas, né? Então é uma coisa diferenciada que pode oferecer para aquele público que realmente gosta de cassino. E já falei, snorkeling, mergulho e todas as atividades aquáticas. Essa na parte de Nassau. Pulando um pouquinho de destino, vamos para Grand Bahama. Ela fica aqui na parte norte, aqui aparece como Freeport. Freeport realmente é a capital e por muitos é mais conhecido com esse nome. Para Freeport, ou Grand Bahama, a gente tem outras alternativas além da parte aérea. Então, a gente pode chegar de cruzeiro. Tem um cruzeiro que está saindo de Palm Beach, ele sai cada 2, 3 dias. Ele tem uma duração de 2 noites, onde a primeira noite eles ficam em Grand Bahama e a segunda noite eles ficam em alta mar. Então, uma possibilidade para aqueles passageiros que estão na Flórida procurando uma coisa diferente, eles têm a possibilidade de chegar em Grand Bahama com cruzeiro. Ai, mas eles não querem ficar no barco, Juanita, eles querem uma outra alternativa. Não tem problema, a gente tem um ferry também, o ferry sai de Fort Lauderdale, é uma duração de 3 horas, é pertinho, relativamente. Aí as pessoas conseguem ir até Grand Bahama, conhecer e ficar. Eu recomendo, por favor, que fiquem pelo menos 1 noite, 2 noites para aproveitar a ilha, conhecer a ilha e voltar para a Flórida. São alternativas, talvez um pouco mais, facilita um pouco mais aquelas pessoas que estão com muita mala, não querem viajar muito de avião, têm um orçamento diferente. Então, pode considerar alternativas para mudar um pouquinho a viagem da Flórida. Diferente de Nassau, Grand Bahama é uma ilha mais eco-friendly. Ela está mais voltada à natureza, ela está mais voltada para as atividades ecoturísticas, porque a parte principal da cidade está voltada no Parque Nacional de Lucayan. Esse parque ele vai ter manglas, ele vai ter passeios de caiaque, ele vai ter cavernas desse tipo, que são a especialidade deles. Então, para quem gosta desse tipo de passeio, é uma opção bem bacana. Eles também vão ter passeio de jipe, caiaque, bicicleta, etc. Então, para quem está procurando uma experiência um pouco mais natural, ou simplesmente quiser ficar na praia sem fazer nada, é uma excelente alternativa também. Mercadinhos também, que a gente tem bastante lá. Lembrando, não falei, Bahamas é Porto Livre, free tax.
Temos grandes lojas, mas também temos bastante mercado local para quem gosta desse tipo de estruturas. Excursões de barco e agora que está bombando, cervejaria. Então, para quem quiser, a cervejaria oferece um tour na parte da manhã. Então, você vai, fica bêbado 10 horas da manhã e ao meio-dia vai para a praia e fica lá dormindo o dia inteiro. Então, é uma excelente opção também para quem gosta desse tipo de turismo. As South Islands, como falei, são o terceiro destino mais procurado. Se vocês pegar um mapa, tira Freeport, tira Nassau, estou falando das outras, tá bom? Então, aqui, essas ilhas, elas vão ter uma hotelaria bem mais reduzida, elas vão ser bem mais voltadas a uma hotelaria boutique, a maioria delas vão ser hotelaria plano europeu, principalmente, porque são ilhas que procuram ser um pouco mais exclusivas. Já falei da rede de hotéis, temos alguns, por exemplo, os Sandals, que tem Exumas, que é o único all-inclusive que temos naquela área. Temos também Bimini, que eu vou explicar certinho o que é Bimini, como chegar até aí, mas são para quem está procurando uma alternativa diferenciada, quem não quer ficar numa cidade muito grande, com muita estrutura, mas quiser aproveitar tudo de uma ilha. Como chegar naquelas ilhas? Recomendação pessoal, gente, sempre de avião. Saindo de Nassau para qualquer uma das outras ilhas, sendo que os aviões vão ser aviões pequenininhos. Então, vamos ter tudo que tem a ver com a restrição de bagagem, com toda aquela história que vocês já devem conhecer muito bem quando viajamos em avião pequeno. Algumas vezes, segunda temporada, temos algumas aerolíneas que saem de Miami ou de Orlando para alguma das ilhas. É uma excelente opção também, porém, normalmente bem mais fácil chegar em Nassau e de Nassau sair em avião para a próxima cidade. Exumas. Exumas é um dos nossos maiores arquipélagos, que são esses aqui, e ele é super conhecido no mundo por nossos porquinhos nadadores. Não sei se vocês já ouviram falar deles. Aquele passeio que eu falei do Airboat, the Powerboat, no início da apresentação, ele leva as pessoas até a ilha onde os porquinhos moram. Então, passeio que as pessoas saem às 7 horas da manhã de Nassau, elas passam por diferentes ilhas aqui, eles têm diferentes paradas, inclui almoço, e no final eles têm a possibilidade de conhecer nossos porquinhos nadadores, ficar com eles, tirar foto com eles, nadar com eles, e aí voltar para casa. Quem estivesse ficando em Exumas, claramente, eles vão ter mais possibilidade de conhecer, viver e conviver com os porquinhos nadadores que nós temos nas nossas praias. Bimini, se vocês pegarem um mapa, Bimini está aqui do ladinho de Flórida, ela é a ilha mais próxima de Miami, realmente. E a gente aqui tem um jeito de chegar também com ferry. Para quem está em Miami, temos um ferry que demora 2 horas entre Miami e Bimini. É uma excelente opção, é bem diferenciada também para quem quiser fazer uma extensão ou sair um pouquinho de Miami e conhecer outra alternativa. Então, Bimini é super conhecida pelas pessoas que são mergulhadoras ou estão interessadas em conhecer, aprender um pouquinho mais acerca do mergulho. Por quê? A cidade da Atlântida, teoricamente, fica em Bimini. Então, eles têm toda uma estrutura lá embaixo, que é de onde surgiu a história do Atlantis. Então, para quem gosta, é um ponto excelente de mergulho. Tem tubarão diferente lá também, que tem vários passeios. Além de nossas praias maravilhosas, que são bem diferentes das praias de Miami. Então, basicamente, pode ser, você conhece as praias de Miami? Beleza, vá agora a Bimini e conheça as praias de Bahamas e vai ver a diferença. É uma história bem interessante também. Em Lutheran Harbor Island, que eu já falei para vocês, também dá para chegar de ferry desde Nassau. Essa pontinha aqui, sendo que Harbor Island é a pontinha de acima, aquela superior. Harbor Island é conhecida pelas praias cor rosa. Eu sei, na foto não parece rosa, mas na vida real, juro, ela é rosa. O que acontece? Pela luz do sol, ela não parece rosa, mas quando as pessoas chegam lá e começam a andar, aí dá para ver a mudança da cor. A cor rosa é devido ao coral que a gente tem aí. Tem alguma época do ano que é mais rosa do que o outro, mas com certeza a pessoa chega lá e pisa e ela já vai ver que a areia muda de cor. Então, é uma experiência bem interessante. Para quem está em Nassau, ela consegue ir lá, conhecer e voltar. Quem quiser ficar aqui, aqui também vamos ter hotelaria, tanto 2, 3, 4 e 5 estrelas. Temos hotéis de luxo também nessa área. Então, e temos 5 cassinos também, super importante. Então, para quem gosta, como eu falei, quem gosta de cassinos, Bahamas sempre vai ser uma excelente opção. A Lutheran Harbor Island vai ter um pouquinho mais de esportes extremos aquáticos e vamos ter paisagens maravilhosas, onde você consiga ficar numa ponte e ver a diferença da cor entre o Caribe
Rio Atlântico, que é um mar que está aí do ladinho, e vão ver que não é Photoshop, que é real, que é essa imagem real que a gente tem de lá. Finalmente, a Abaco, que é esta aqui grandona, que ela fica do lado de Freeport, ela vai ser bem mais tradicional para aqueles passageiros que estão procurando umas férias relaxadas no Caribe, sem muita bagunça, sem muito barulho, mas com comida maravilhosa, porque tem restaurantes maravilhosos. A Abaco sempre vai ser uma excelente opção. Eles também vão ter todo tipo de hotelaria, sendo que principalmente vai ser mais tipo boutique do que concorrentes grandes. Como podemos ajudá-la, gente? Eu vou entregar para vocês meu cartão. Basicamente, minha tarefa é ajudar vocês a criar o itinerário perfeito para seus passageiros. Seja que seja viajando via Flórida, seja que seja só ficando nas Bahamas, a ideia é que o passageiro aproveite e curta o mais possível as Bahamas segundo orçamento. Então, a gente consegue adaptar, consegue apresentar novas ideias para vocês venderem melhor as Bahamas, tá bom? Isso por minha parte, já com isso vou dar entrada a Cinti, que ela vai falar um pouquinho mais do Atlantis. E como falei, qualquer dúvida, eu deixo depois meu cartãozinho com vocês, tá bom? Eu sou a Cinti, eu trabalho na Interamérica, né? Então, eu represento somente o Atlantis Bahamas, porque não sei se vocês sabem, há uns 3 anos a gente se separou. Então, nós somos um Autograph Collection da Marriott, então não tem mais nada a ver com Dubai ou a Kessner, que era a antiga empresa, tá? Eu falo que o Atlantis ele é praticamente um destino como um todo, né? Não é à toa que tem esse mapa que eu uso, que ele é o mapa do resort que eu faço para tudo. Então, a gente tem o Aquaventure, que são mais de 57 hectares de diversão, que a gente fala, que tem aquela é a Torre Maia e essa é a Pile Tower, que é uma montanha-russa de toboáguas. Então, você tem com boia, sem boia, e normalmente ela termina no Rio de Correnteza, que não é um lazy river, não é para você descansar. Ele tem ondas de 2 metros de altura, caverna, então realmente é uma correnteza com muita aventura. Dentro dele também tem os espaços para as crianças. Então, assim, o parque em si tem 20 zonas aquáticas, 11 piscinas, então a gente tem espaço para todo mundo. Ele é incluído para todos os nossos hóspedes, não interessa em qual hospedagem ele está, ele sempre vai estar incluído, ele não paga nenhum adicional para isso. As praias são 3 praias, então a gente tem Atlantis Beach, que é a praia da frente, que é praticamente quase todo mundo acessa, porque ela é fácil para todo mundo de Paradise Island. Tem a praia do The Cove, que ela é praticamente uma ilhazinha, ali atrás, ó, ali, tá vendo na frente dela, isso. E tem atrás a Paradise Beach. Essa Paradise Beach, ela é praticamente exclusiva, porque dali para trás na ilha não tem mais nada, só o Atlantis, tá? E aí a gente tem os 2 habitats marinhos, um que fica na frente da Royal, que chama The Dick, que conta a história da cidade perdida de Atlântida, e um perto do The Coral, que é onde está o The Predator, que é onde tem esse túnel que você passa embaixo do aquário que tem os tubarões. A gente também tem o Dolphin Key, que muitas pessoas perguntam, né, que são as interações com os golfinhos. A gente é um lugar educacional, tá? Os golfinhos estão lá porque eles não podem mais irem para o mar, então a gente cuida deles por enquanto. E aí você tem interação de água rasa, nadar, para aprender a ser um treinador de um dia, caiaque, yoga, tem várias coisas que você faz nesse espaço do Dolphin Key. Isso, cada interação tem o seu valor, tá? Para saber a disponibilidade disso, gente, eu uso o site. Eu clico lá Dolphin Key, a interação, olho o valor e site, porque muda de sazonalidade, o valor, a disponibilidade, então é muito mais fácil, tá? A gente tem um Kids Club, ele tem valor, porque normalmente o nosso Kids Club inclui uma refeição. É muito mais um espaço para o pai e a mãe, quer ir fazer um passeio, deixa a criança ali, ela vai ter todo o serviço completo. Quero um jantar num restaurante legal e deixa a criança lá que ela vai ter o jantar dela, né? E a gente, inclusive, tem aulas de culinária para eles. A gente também tem a Crush, que é a balada de adolescentes. Então, a gente tem um espaço só para eles, né?
Adultos não entram, então realmente é onde eles se sentem confortáveis. Tem os espaços de videogame, tem uma torre que você senta numa cadeira e joga, tem as salas que você pode jogar em grupo ou realmente a danceteria, onde vai ter o DJ que você pode escrever para ele a música que você quer, o bar com drinks deles, sem bebida alcoólica, né? Para os adultos, então, a gente tem o cassino, que é um dos maiores cassinos do Caribe, o spa, com mais de 30 salas de tratamento, fitness center, ele é incluído para 2 pessoas por quarto, então assim, tem 4 pessoas no quarto, se os 4 quiserem ir no mesmo dia, vai ter taxa extra. Mas se 2 querem ir num dia, 2 querem ir no outro, não paga nada. Do outro lado da ilha a gente tem o campo de golfe, então a gente tem o shuttle que leva as pessoas, ele é considerado um dos campos de golfe mais bonitos do mundo. Então, assim, mesmo vale a pena ir fazer como um passeio. Compras, a gente tem 3 espaços de compras. A gente tem Escape, que é uma loja que fica no The Cove, que são produtos feitos somente para lá, que não existe em nenhum outro lugar. A Crystal Court, onde você vai ter Salvador e Ferragamo, Gucci, MAC. E a Marina Village, onde você pode encontrar coisas mais locais. A Marina Village é um espaço muito legal. Ela está atrás daqui da Coral, todo esse espaço onde tem os barcos, né? Ali a gente faz várias atividades e tem bastante restaurante nesse local, tá? Uma das atividades é o Art Walk, que a gente traz para dentro do Atlantis o que as Bahamas têm de artesanato, qual é a cultura deles, para que as pessoas tenham mais essa conexão com o local, com o destino. Temos também a balada só para adultos, né? Que ela fica bem ao lado do cassino. De restaurantes, então, a gente tem 21 restaurantes e 19 bares. Para todos os gostos, todos os bolsos, né? O Atlantis não inclui nada, mas a gente tem as opções. A gente tem os chefs celebridades. Então, assim, como a gente tem hospedagem para todo tipo de público, a gente também tem que ter restaurante para todo tipo. Então, a gente acabou de abrir o Fish do José Andrés, que é um dos melhores restaurantes do José Andrés. A gente tem o Olives, assinado pelo Todd English. O Nobu, que acabou de abrir lá em São Paulo, né? E o Jean Jorge, que assina o Café Martinique, que é um restaurante super clássico, francês, super bonito, que ele também assina o restaurante do Tangará, tá? Então, assim, é uma gastronomia muito requintada, muito saborosa, que a gente preserva isso para os nossos clientes que buscam esse tipo de gastronomia. Como a Juanita falou, a gente tem um Giancanu, mas a gente faz um dia na semana o Giancanu Fest, onde a pessoa vai ter o trabalho de conhecer a cultura, a culinária, a dança, realmente para mostrar bem o que como essa festa é tão importante para os barramenhos. Também tem os restaurantes casuais, né? Então, eles, como a gente tem aquele perfil de público que quer gastar menos, a gente também tem opções disso. Então, tem hamburgueria, pizzaria, mas também tem esses restaurantes familiares, como o Carmine's, que é um restaurante italiano que vem pratos que servem 5 pessoas. Então, tem esse tipo de restaurante também. Vendendo Atlantis, então a gente tem os planos de refeição, tá? Eles mudaram um pouquinho, ficou um pouquinho mais fácil, agora só são 3. Então, somente com a operadora, então somente com vocês, uma agência consegue comprar com o café da manhã. Ele não consegue comprar café da manhã direto com a gente, o hóspede tem que pagar direto. Em torno de uns $40, mas vocês têm um preço neto diferente para isso. E aí agora a gente está com 2 planos de refeição. Um casual, que a gente fala 2 pratos, mas é entrada e prato principal ou prato principal e sobremesa. Se é um restaurante buffet, ele tem direito a tudo. E o que a gente mudou, que a gente tinha 2 planos diferenciados para incluir os restaurantes gourmet. Então, gourmet agora tem 16 restaurantes e a gente inclui Mosaic. Mosaic é o buffet que está dentro do The Cove. Cuidado quando for um cliente que vai querer um daqueles chefes renomados. Eles praticamente não estão em nenhum plano. Então, é muito entender qual é o público e o que ele quer. Vocês também têm uma tarifa diferenciada para os 2 planos, tá? Falando de hospedagem, então nós temos 5 resorts dentro de um, né? Mas todos eles sempre vai ter a varanda, televisão via satélite, a Wi-Fi, para todos, em todos os lugares, não é só na hospedagem, até 4 dispositivos, cofre, secador de cabelo, ferro, tábua de passar, máquina de café e chá no quarto, então também se ele não é o tipo de pessoa que
toma café da manhã, ele também não precisa, ele tem no quarto, né? O frigobar a gente não tem na Beach, na Coral, que eu vou falar sobre isso. E room service de alimentos e bebidas a gente não tem na Beach também, tá? Como mudou a segmentação a partir desse ano das nossas torres, que agora não são mais torres, são resorts, tá? Cada uma, então, tem a sua marca, o seu contexto. A The Beach, a gente fala que ela é descomplicada, praiano, é perfeita para quem busca um bom custo-benefício, tá? A Coral, ela é totalmente nova, totalmente remodelada, a gente reformou ela inteira, foi 1 ano e meio de construção nova. Então, ela é bem voltada para famílias, mas também essa questão mais descontraída. A The Royal vai continuar sendo a icônica, majestosa, que conta a história da cidade perdida de Atlântida. The Cove, então, nosso refúgio de luxo. Ela é a nossa hospedagem mais luxuosa, mais única. E o The Reef continua sendo sofisticado, mas ele tem um jeitinho mais de residência, então mais para família, tá? Então, é aí que eu falo que a gente atende a todos os tipos de público. Então, The Royal, muitas pessoas falam assim, Cíntia, aquela torre laranja, qual que é o nome daquela torre que tem a ponte, tá? Todas essas questões aparecem. Aqui, na verdade, é uma suíte, então não é uma ponte, mas quando alguém fala que é uma ponte, eu já sei que é ela, tá? Então, ela é o coração do hotel. Ela está no meio de tudo, ela vai atender a todos os públicos. Ela fica na frente do The Dick, do aquário, do Aquaventure, do lado do cassino, o spa. Então, se a pessoa fala assim, eu quero ficar na melhor localização, é aqui. Os quartos, sempre nas nossas torres, nas Bahamas em geral, só podem acomodar 4 pessoas, tá? É uma lei local, então a gente só acomoda a 5ª pessoa se for uma criança de até 4 anos, que a gente vai colocar um berço ou uma cama pequena. Então não adianta querer colocar 5 neguinhos no quarto, que não tem jeito. Normalmente é uma cama ou 2 camas queen. Ela entra em reforma ano que vem, ainda não sei exatamente as datas, que a gente vai dar uma remodelada nela. A The Coral, então, ela foi toda reformada, ela fica bem de frente para a marina, ela tem 3 prédios, tá? O lobby, totalmente novo, tem uma sorveteria aqui maravilhosa, bem barramenha, é muito legal. A piscina nova, bem familiar, com bar, a piscina de crianças, as cabanas, tá? Então, realmente, a ideia é que ela seja bem familiar, para que a família fique unida. E esse é o quarto totalmente novo. Ela é a nossa única opção sem carpete, tá? E também tem bastante quarto com 2 camas, então, é realmente para atender a família. A The Beach, como eu disse, ela é a nossa torre descomplicada, o melhor custo-benefício dentro do hotel. Os quartos, a gente também deu uma remodelada, só que a gente só tem que pensar nisso. Ela não tem room service de alimentos e bebidas, então os hóspedes daqui descem, comem, tem bar, tem restaurante, o que eles quiserem. E não tem frigobar e nem geladeira no quarto, tá? Então, é realmente um produto bem econômico, que essa é a ideia dela. E aí a gente vai para nossas torres de luxo. The Reef, que como eu disse, ele é bem residencial, ele é voltado para a família, que a primeira categoria já tem uma kitnet, então aqui você já vai ter um fogãozinho, panela, pratos, talheres. A única questão é que ele não tem quarto com 2 camas, é sempre cama casal e sofá-cama. Então, se 4 adultos, eu não recomendo, mas se é 2 adultos com 2 crianças, as crianças ficam confortáveis, tá? E ele entra em reforma. Esse é o quarto novo. A partir do ano que vem, os nossos hóspedes já vão estar com um quarto novo no The Reef. As próximas categorias do The Reef é cozinha completa. Então, a gente vai ter o quarto, a sala tem um outro banheiro completo. E normalmente ele faz a 2-bedroom, que é o quarto com o estúdio. Então eles são sempre lado a lado. Então quando você compra uma 2-bedroom, às vezes as pessoas falam assim, Cíntia, como eu conecto o quarto no The Reef? Não conecta, tem que comprar a 2-bedroom, porque é sempre uma suíte com uma estúdio, uma suíte e uma estúdio. Então eu não tenho como colocar 2 estúdios ou 2 suítes ao lado, né? Então comprando a 2-bedroom, eles estão conectados, estão bonitinhos, tá? Ela também entra em reforma e esse é o quarto novo, a parte da suíte nova. Uma exclusividade do The Reef The Cove é a piscina. Essa é a piscina familiar, chama Cascade. Ela está literalmente de frente para a praia de Paradise Beach.
Então é um ambiente tranquilo que a gente fala que é um escape dentro do resort. Então para aquelas pessoas, aquelas famílias mais exigentes, que querem ter um espaço só delas, é ótimo porque aqui essa piscina é bem tranquila, tá? E o The Cove é a nossa torre mais luxuosa. Ele já foi todo reformado, tá todo novinho. Esse é o quarto novo. Aqui são todas suítes, né? Então a gente só tem que pensar um pouco qual categoria realmente ele quer, de andar baixo, andar alto, que tem muito essa questão, né? Ele tem poucos quartos com 2 camas também, tá? Mas não é como o The Reef. Uma suíte e um quarto. Normalmente os 2 quartos ficam próximos. Ele é o único que tem um club lounge. Então, quando as pessoas compram categoria club ou as suítes especiais, que é Azure, Sapphire, Presidential, Penthouse, eles já vão ter acesso, né? Então, esse club lounge fica no andar super alto, com uma vista super bonita, que eles já vão ter todos café da manhã, petit fours à tarde, coquetéis. Então, é um espaço mais exclusivo também. Além disso, o The Cove, ele tem a piscina exclusiva de adultos. Então, essa área somente para o hóspede do The Cove. Ela tem cassino e DJ, então é realmente um ambiente totalmente diferente no hotel e muitas pessoas perguntam disso. E às vezes as pessoas até me perguntam, mas o The Cove é só para adulto? Não, é a piscina que é de adultos. E aí o hóspede que tem criança pode acessar essa piscina ou a piscina que ele compartilha com The Reef, tá? Então, as únicas áreas do resort inteiro que são únicas são essas 2 piscinas. O resto, todo mundo acessa tudo. Nós temos o resort fee, mas normalmente ele está incluído, tá? Nas tarifas de vocês. Mas é realmente para a gente incluir esses serviços de fitness center, 2 garrafas de água, o shuttle. A gente tem um shuttle dentro do hotel, não é para o aeroporto, que é um micro-ônibus com ar-condicionado, banco de couro, bem servido a cada 3 minutos em todas as torres, aulas de jogo, a máquina de café. Então, o resort fee é realmente para ter essas inclusões, né? Então, nossos hóspedes, como eu disse, a gente fala que a gente é muito mais do que um resort, a gente é praticamente um destino, né? Que a gente tem as exposições marinhas, o Aquaventure, a gente tem esse Seakeepers, que é um programa educacional que a gente trabalha com as crianças para mostrar mais sobre a vida marinha, porque a gente também é um centro de resgate, então muitos animais marinhos que precisam de cuidados vêm para o Atlântico, a gente solta. São 20 espaços de nadar, as aulas de jogos, livraria, filmes. Então, é um resort bem completo, né? E a gente está cada vez mais trazendo as Bahamas para dentro do resort. Então, só esse ano a gente abriu 4 restaurantes novos, todos eles com uma gastronomia super requintada das Bahamas. Então, uma fritada de peixe, a conch salad, o Sip Sip que fez, de onde eu roubei a receita do bolo, que é um restaurante que fica em Harbour Island e a gente trouxe para dentro do hotel. Então, é realmente para que as pessoas tenham cada vez mais a experiência das Bahamas, tá? Acho que é isso por enquanto, gente. Obrigada, tá? Eu sou a Raquel, represento a rede Sandals e Beaches. Hoje nós vamos falar somente da rede Sandals, porque em Bahamas nós só temos Sandals, tá? Depois eu oriento vocês que deem uma pesquisada nos outros produtos, nos outros destinos, certo? Sandals é uma rede de resorts com sistema all inclusive de luxo, somente para casal. Então, qualquer ilha, qualquer Sandals, sempre que o produto for Sandals, é só para casal. Precisa de 2 nomes na reserva, tá? A gente atende casais do mesmo sexo, a gente atende mãe e filha, mas a estrutura, o propósito do resort é romance. Então, se você vender, por exemplo, para 2 amigos, eles vão ficar a viagem inteira perdidos. Porque até para se socializar é meio difícil, né? Porque se o pessoal tá em casal, automaticamente eles ficam a viagem toda em casal, tá? Então é importante que vocês vendam isso para o nicho de mercado correto. Bahamas nós temos em 2 ilhas, que é em Nassau e em Exuma. O sistema do Sandals, ele é totalmente all inclusive, tá, gente? Então o transfer em out é incluso, mergulho, golfe, esportes aquáticos, todas as bebidas, incluindo bebidas alcoólicas e todas as refeições, tá?
tá? A gente não trabalha com pulseirinha, não tem nenhuma diferença entre os hóspedes, a diferença é da porta do seu quarto para dentro. Tem até um fly que eu trouxe para vocês falando do sistema de gourmet. O nosso sistema gourmet são 5 estrelas. Então, o hóspede ele tem a possibilidade de usufruir de todo o sistema all inclusive. Então, por exemplo, a partir das 18 horas você pode jantar em qualquer restaurante que você quiser, em quantos você quiser. Tá? Isso não tem um custo por fora, isso não tem um monitoramento, porque não tem pulseirinha. Não, é all inclusive, tá? Tem alguns restaurantes que precisam de reserva. Isso é bem peculiar. Alguns hotéis precisam de restaurante que tem reserva, alguns não. Por exemplo, a gente tem um hotel que tem 21 restaurantes e um precisa de reserva, tá? Isso é bem peculiar do hotel que você está vendendo, tá? Aqui são os tipos de culinária. Então, a gente tem Mumbai, que é o nosso restaurante mais novo, que é comida indiana. Café Paris, que é como se fosse, pra gente, assim, o que mais parece um Starbucks. Então, é todo o tempo, o hóspede pode pegar um café, um sorvete, um cake, bolo. Kimonos, tem a Bela, que é a pizzaria. Então, isso tudo está no All Inclusive. As bebidas também. A gente trabalha com 3 categorias, mais para frente eu vou explicar elas para vocês, categorias de acomodação. E a partir da categoria Club Level, a gente já encontra os vinhos dentro do quarto, tá? Club Level e Butler, já temos os vinhos no quarto, que é vinho tinto e vinho branco. Cervejas locais, isso são em todas as ilhas, então se você está em Bahamas, tem a cerveja de Bahamas, se você está em outra ilha, tem a cerveja de outra ilha, cerveja local, sempre apoiando o comércio local. No frigobar, todos os quartos possuem água, cerveja, refrigerante, suco e champanhe. Isso é sempre reposto e também está no sistema All Inclusive. Tá? Aqui são os esportes aquáticos. Os esportes aquáticos não motorizados, eles estão inclusos. O Sandals ele não disponibiliza acesso, por exemplo, a jet ski, porque o serviço All Inclusive inclui bebida alcoólica. Então, a gente não disponibiliza isso para os hóspedes, porque bebida e direção não combina nem na água, né? Então, a gente sempre não motorizado está incluso, tá? Então, banana boat, stand-up, isso já está no sistema All Inclusive. O passageiro chega, deixa o número do quarto e pode pegar o material quantas vezes ele quiser ou passar o dia inteiro com o material, tá? Mergulho. O mergulho ele é incluso para qualquer hóspede do Sandals. Você tem que ter a carteirinha internacional de mergulho e aí você já chega no resort e mergulha quantas saídas houver. Existe a organização do resort, por exemplo, destinos que tem 4 saídas por semana ou 2 saídas por semana. Então, isso o passageiro que ele vai comprar com esse intuito, ele compra a viagem com esse intuito de mergulhar no Sandals. No Sandals que eu digo assim, dentro do All Inclusive do Sandals, é importante que ele saiba o número de saídas, os dias de saídas, tá? Se você não tiver a carteirinha internacional, você pode tirar uma carteirinha dentro do Sandals, válida por 1 ano, custa $100. Então, você chega um dia, faz o curso, a partir do outro dia você consegue mergulhar. É claro que você entra numa categoria de iniciante. O entretenimento terrestre, que a gente tem as quadras de tênis, as quadras de basquete, os resorts nós temos o spa. É claro que tudo que te toca, a gente fala no Santos, o que te toca é pago à parte. Então, se você quiser uma manicure, pedicure, uma massagem, uma hidratação capilar, isso tudo é pago à parte. E aí, aqui a gente tem uma opção de serviço conjugado ou individual. Você não precisa fechar um pacote de 2, tá? Você pode fechar a massagem só para você e seu parceiro não precisa fazer. Academia, 24 horas. E todos os resorts nós trabalhamos com pacotes de casamento, tá? O Sandals ele é bem conhecido por oferecer esse serviço, tá? Porque é um produto de casal, um produto de lua de mel. Então, muitos casais vão e fazem renovação de votos, casam oficialmente, tá? Essa capela que vocês estão vendo ali no final, a gente não tem ainda em Bahamas, a gente tem em outros 2 hotéis,
tá? Então, depois vocês entram, é o verso do meu cartão até, não precisa nem de decoração nem nada, perfeito. O piso é de vidro, cabe 35 pessoas, tá? E aí, pacote de casamento, tudo é feito como forfait. Então, é feito item por item, de acordo com a solicitação da noiva, tá? Aqui algumas imagens para vocês verem como que é montado. E aí tem várias opções de pacotes de casamento, tá? A gente tem um pacote chamado Beautiful Beginnings. Ele é incluso acima de 3 noites em qualquer categoria, independente do motivo da viagem. Então, se você chega uma reserva para vocês de 7 noites, é um casal, tá indo para Bahamas, você pode oferecer esse pacote. Ele inclui uma mesa de 8 cadeiras, decoração, bolo, bottom para o noivo e buquê para a noiva. Nesse caso, o cerimonialista é pago à parte. E aí gera em torno de $95 até $300. Tá? O resort ele chama um cerimonialista do governo para chegar no hotel e fazer o casamento. Nesse caso, você não pode sair do seu país namorando. Por exemplo, saio daqui namorando e chego lá, resolvo casar. Não, você tem que ser casado oficialmente. É uma renovação de votos, tá? O Sandals, ele não faz casamento tipo fake, né? Ele não faz, a pessoa tem que ser casada oficialmente. Ou você tem a opção de contratar um serviço de casamento oficial, mas aí leva um pouco mais de tempo. A coleta dos documentos são 60 dias com antecedência, porque aí são documentos individuais. Para que lá eles façam o casamento oficial, o casal chega no Brasil e tem que fazer a regularização do casamento aqui no Brasil. Ou a união estável ou a certidão de casamento. Isso mesmo. Traduzida e juramentada. Então tem que traduzir, isso mesmo, e juramentar no cartório do nosso país. Nassau, vocês já conhecem o destino agora, né? A gente tem o Sandals Royal Bahamian. Ele é muito famoso por essa torre chamada Torre Balmoral. Tá? Aqui é o mapa do resort. Todos os resorts Sandals são separados por vilas, tá? Mas isso não te limita a ficar frequentando somente uma vila. Por exemplo, se eu tô na Windsor, eu posso frequentar a Balmoral e assim por diante. Se tem uma piscina na Balmoral que eu quero frequentar, se tem um restaurante, você pode usar o resort por inteiro. Tá? Esse resort ele é conhecido por essa ilha privativa, é uma ilha dos Sandals, tá? Somente hóspede Sandals pode parar nessa ilha. A gente tem piscina, spa, restaurante, festas noturnas, então é um entretenimento para o passageiro. Aqui falando sobre os transfers. Os transfers são regulares, tá, gente? Em qualquer categoria desse Sandals Royal Bahamian. Mas aí vocês podem vender o transfer privativo se o passageiro desejar. Todos os Sandals estão passando por uma reforma, então aqui já são os quartos remodelados. Se vocês começarem a fazer uma cotação no site, vocês vão analisando a diferença das acomodações, então é porque estão renovando, tá? Então, tá sempre mudando a estrutura. Então aqui a gente já vem com esse estilo da banheira ali aberto. Os banheiros já estão também com estilo de spa, restaurante renovado. E aqui algumas fotos da ilha, como ela é por dentro, no caso, né? Exuma, nós temos o Sandals Emerald Bay. Ele já vem com uma proposta de Club Level e Butler. Então aqui o transfer privativo é incluso na categoria Butler, tá? Que é a categoria mais top desse resort. Golf, como eu já expliquei para vocês, e uma foto das categorias. Aqui também falando da renovação dos restaurantes. Esses são os novos restaurantes, tá? Então eles foram inaugurados no começo do ano e aí estão sendo adaptados em todos os hotéis. Campo de golfe, quadra, spa. E aqui eu vou falar um pouco da empresa Island Roots para vocês. Essa empresa, ela é caribenha, então ela está em outras ilhas também que o Sandals não está, tá? É interessante até vocês entrarem em contato com eles para tentar fazer um cadastro, para receber comissionamento. Todos os passeios que são oferecidos no Sandals são por essa empresa. Então, todos os Sandals têm um quiosque e é essa empresa que faz a venda. Então, por exemplo, a pessoa fala para você, eu quero nadar com um golfinho, eu quero nadar com um porquinho. Você entra no site,
coloca lá Bahamas, vai aparecer Nassau ou Exuma, você coloca Exuma e aí vai ter lá a saída do passeio, quanto que custa, o que precisa levar, quanto tempo leva. O valor do site é o mesmo valor que o passageiro vai pagar no resort, tá? Então é bom deixar claro, ele tem essa opção de sair daqui com passeio pago ou de chegar lá e pagar, mas é claro, segundo disponibilidade, tá? Então aí ele já acaba com aquele mito de eu vou chegar no local e vou pagar mais barato porque eu não vou estar pagando comissão para ninguém. Eles não trabalham assim, é o mesmo valor do site. Aqui eu vou explicar um pouco das categorias para vocês. Como eu falei, o que muda são as acomodações da porta para dentro. Categoria Butler, aqui a gente está na mais top do resort, tá? Todos os resorts têm essa categoria. A gente trabalha com um sistema de celular, onde o casal recebe um celular e o mordomo tem outro. E quando ele quiser o mordomo por perto, ele chama. Então, você tá na praia e aí você quer... esqueci meu óculos, quero um protetor. E você chama o seu mordomo pelo telefone e aí ele chega até você, tá? Aqui a gente tem todo o sistema all inclusive. Tem as bebidas do frigobar, tem as bebidas quentes, que são Red Label, Black Label, vinho tinto, vinho branco, whisky, vodka... Todas essas bebidas no quarto também. E o traslado é privativo, tá? Club Level é uma categoria inferior ao Butler. Então, aqui você tem o check-in, check-out no Lounge Club Level. Esse passageiro aqui, ele não utiliza mais a recepção. Ele vai no Lounge e aí ele faz o check-in e o check-out. No quarto, a diferença, vocês têm um roupão no quarto, as bebidas quentes, que são a vodka, whisky, Red Label, Black Label. No Club Level você tem uma chave, a sua chave do quarto abre o Lounge Club Level, tá? É claro que assim, a gente está falando de um resort all inclusive. Então, na madrugada, haverá o que comer. Às vezes não uma janta, mas tem um bar, tem um snacks. Então aí esse Lounge Club Level não é muito orientado para isso. Entra lá para tentar comer algo. Sempre tem, mas sendo que tem os restaurantes abertos, é melhor ir nos restaurantes do que no Lounge para pegar, sei lá, um café, um cookies, é melhor ir em restaurantes, tá? E o room service é incluso a partir desta categoria, tá? Categoria Deluxe, que é a Luxury Level, é a primeira categoria, sempre que vai aparecer mais barata, tá? E aí aqui a gente tem o sistema de all inclusive, da porta do quarto para fora, da porta do quarto para dentro. Vocês têm as bebidas do frigobar, que são sempre repostas, mas você não tem as bebidas quentes, você não tem o roupão e nesse caso também não tem o room service e o check-in, check-out é na recepção. Então, acaba que a recepção é utilizada somente para esses passageiros, tá? Hoje, o Sandals, ele trabalha com um programa de agentes de viagens. Isso aqui é muito interessante para vocês, que a agência que vocês estejam atendendo validem o número da venda dentro desse portal. Por quê? Vocês fazem a venda e falam para a agência, olha, valida lá no portal para você. Isso vai criando pontuação para essa agência. Ela pode rebater esse ponto em diária para ela mesma ou para algum passageiro. E tudo é feito através do portal. Por exemplo, a gente tem um sistema de envelopamento de vitrines e paredes. A gente só envelopa as agências que estão cadastradas no portal. A gente só convida para a Fantura agências que estão cadastradas no portal. Então, tudo, a base de atendimento para a agência é toda feita através do portal, tá? É interessante porque, às vezes, a agência chega para a gente com alguma dúvida e fala, eu tô com alguma dúvida de categoria tal, eu já fechei com a operadora tal, e aí eu falo, você colocou no portal? Não, mas já faz 4 meses que eu vendi. Aí a gente meio que se lamenta porque ela tá perdendo algo, né? Depois vocês dão uma olhadinha, nós somos a primeira rede de resorts no Caribe a fazer os bangalôs sobre as águas, tá? Então, isso é uma inovação. Antes o pessoal ia muito para Maldivas, nós oferecemos isso. Também somos a primeira rede, 37 anos atrás, a fazer os bares molhados, né? Que são os bares dentro da piscina. Isso começou com o Sandals, tá? O que a gente está fazendo também para as agências são envelopamentos de veículos. Aqui alguns modelos de agências envelopadas.
E sempre lembrando que o Sandals é sempre para casal, o sistema é all inclusive de luxo, então todos os hóspedes têm direito ao acesso a todas as vilas, acesso a todos os restaurantes, tá? E é claro que cada resort tem a sua peculiaridade. Então, a gente está falando de uma rede de 20 hotéis e claro que um passageiro de Exuma é diferente de um passageiro de Nassau. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me escrever. Raquel, estou com um casal assim, 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 qual dos dois você me indica? Pode me escrever que eu estou aqui para auxiliar vocês, tá bom? Obrigada.